eles falam que o Filho do Homem está hoje no trono do entremeio, no trono do Filho do Homem. Mas, irmão, o filho do Homem não tem trono porque é um profeta. O Filho só tem um trono quando vier como filho de Davi. Enquanto ele não vier como filho de Davi, ele fica no trono do pai dele, intercessão. Ele não tem outro trono para ficar. Que nem eles falam, ele está no trono do entremeio, o trono do Filho do Homem. Isso é falta de conhecimento bíblico, da mensagem, isso é incredulidade, não tem outro trono. Ele sai do trono do pai, que é sacerdote, né? Quando acabar o tempo da misericórdia, da intercessão, ele sai do trono do pai e vai para o trono de Davi. Não existe nenhum trono do entremeio, né? Não existe. Como Abraão, ele teve visões e ouviu coisas e viu luzes e assim por diante. Porém, pouco antes do filho prometido vir, Deus revelou como homem, em carne humana, e leu os pensamentos que estavam no coração de Sara, no aposento atrás dele. Quando dizem, sabem que isso é a Escritura, o coração diz amém. E ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, se será na vinda do Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem se manifestando, não filho de Deus, na era da igreja. Ele foi expulso disso, né? Ele foi expulso da era. Não é mais filho de Deus, irmão. Não é mais filho de Deus. Escute, creia nisso. Creia no que o irmão Branco está ensinando. Ele não é mais filho de Deus, agora é filho do homem. Não filho de Deus na era da igreja. Ele foi expulso disso, agora ele é filho do homem, manifestando-se. A palavra está se tornando carne em nós, entre nós, né? Entre nós. Carne entre nós. Você viu aqui? Sabemos que essa carne foi Mombrana. Mombrana falou entre nós, porque não podia dizer é em mim, porque um profeta jamais fala isso. Se identifica dessa maneira. O próprio Jesus falou, ele não falou eu sou o Messias, não, ele falava o quê? Ele falou assim, as obras que eu faço testificam que o Pai me enviou, as obras que eu faço. E as obras que foram feitas através do Mombrana testificam que ele foi a única carne humana, né? Por onde o Filho do Homem se fez conhecido, por onde o Filho do Homem se revelou. Ó, meu amigo, abra os olhos, tribunal, antes que tome uma decisão, tome sua decisão e creia de todo o coração. Ele está justificado em escrever isso na Escritura, ele está justificado no que ele diz. Eu posso provar isso, eu sei que ele está certo, Deus prova isto. Ele não necessita que ninguém interprete e diga isto é isso, isso é isso. Ele diz que ele fará isto, e ele o faz, e isso encerra o assunto. Ele é seu próprio intérprete. Vocês creem nisso? A pessoa diz amém. Quantos são crentes? Então ergam as mãos e digam, eu sou crente. Eu quero que cada crente aqui se ponha de pé. Incrédulos permaneçam sentados. Crentes, ponham-se de pé. Crentes, ponham-se de pé. Nesse tribunal, antes que ele entre em recesso, eu quero agradecer ao Senhor que esse tribunal tenha tomado sua decisão. O júri chegou a esse veredito, que Jesus Cristo está justificado em colocar essas coisas em sua palavra, quando isto é verdadeiramente interpretado à luz da palavra. Isto é a verdade. Quantos de vocês do tribunal creem nisso? Levante a mão, digam, diante de Deus, eu creio que isto é a verdade. Creio que isto é a verdade. Agora, quantos vocês baixam a mão e digam, eu sou um crente no que o irmão disse. Eu creio que isto é a honesta verdade. É a palavra de Deus. Ergo a mão. Muito bem, muito bem. Então, quem crê no Mombrana, diga amém. Jesus não manifesta mais como filho de Deus, mas como filho do homem e depois como filho de Davi. Acabou a manifestação dele como filho de Deus, né? Vamos agora ler Então você entendeu a diferença de filho de Deus para filho do homem? Vamos ler aqui também a mensagem A Festa das Trombetas, para podermos ter uma ideia assim, mais centralizada do que é a diferença de filho de Deus e filho de Davi. Não, ou melhor, filho de Deus e filho do homem. Filho de Davi sabemos, ele será só quando ele vier como anjo forte na segunda vinda, bramando como leão, como rei, né? Quando ele vier na sua segunda vinda. Então vamos ver aqui
a diferença dele como filho de Deus e nessa era agora, filho do homem. Na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 240, está escrito: mas o profeta disse, o filho não brilhará neste dia, será um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se à igreja e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse, no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17:33, o mesmo evangelho com a mesma coisa aconteceria no tempo da tarde, exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental, no tempo do fim, no tempo da tarde, haverá luz. Amém. Então nós vemos aqui que, como filho de Deus, foi uma luz parcial, foi uma luz trêmula ali, como um dia de chuva, como um dia nublado. Mas a promessa diz, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz. E isso foi o que aconteceu nessa última era. O Filho do Homem, a luz, se manifestou outra vez, em plenitude, né? Em plenitude. E hoje nós temos aqui a plenitude da palavra no nosso meio. Ela esteve em carne no irmão Branham, mas a carne humana foi tirada, dormiu no Senhor. O irmão Branham dormiu no Senhor. Então agora nós temos aqui a palavra em plenitude, né? A mensagem de Deus, né? A palavra do Senhor. Vamos ler também aqui, em Deus identificado pelas suas características, no parágrafo 110, irmã Branda diz, vem, aquilo mostrou o que ele era, aquele profeta, Deus profeta, mais do que um profeta. Ele era Deus, tudo que os profetas eram estava nele acrescido. Os profetas apenas tinham uma porção da palavra. Ele tinha toda a palavra, ele era a palavra em sua plenitude. Mas observe, Deus muitas vezes falou em diversas maneiras, através de pequenas porções. Nesse último dia, a plenitude da palavra tem chegado a seu Filho, Cristo Jesus, Deus feito carne no nosso meio. Então, nesses últimos dias, Deus nos falou outra vez através do Filho. Usando, é claro, né, como a carne humana, o Filho se manifestou através de um profeta, do irmão Branham. Mas foi o próprio Filho, a plenitude novamente. Depois de 2000 anos, o Filho em plenitude se manifestou, mesmo o sol, em carne humana outra vez. Foi o sol, não olhe para o baixinho careca, olhe para o que veio através dele, que foi o Filho, né, Jesus Cristo, o ministério de Elohim, do Filho do Homem outra vez no nosso meio. Isso aí não manifestou na vida de Moisés, nem de Elias, nem de nenhum profeta, irmão. Somente nesta era. Que gloriosa mensagem, que glorioso dia é esse último dia que estamos vivendo. Né? Nesses dias o Filho do Homem se manifestou outra vez e usou um simples homem, né? Um simples profeta, coisa que ele nunca fez no passado, usar um simples profeta, um simples homem, nascido de mulher, nascido pela vida sexual, para se manifestar como Filho do Homem. A primeira vez foi nessa última era. Muda Deus o seu parecer? Muda Deus o seu parecer. No parágrafo 168. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, que como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado agora. Ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora Jesus vem em 3 nomes, Filho do Homem, o qual é profeta, Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então Filho de Davi, mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta, está vendo? Deus profeta. Não é que ele enviou um profeta, ele próprio veio como profeta, Deus em carne humana, o Deus dos profetas, né? Numa forma física outra vez. Então, entre filho de Deus e filho de Davi, ele se manifesta nesse entremeio
como filho do homem. Como filho do homem, irmão. Isso aqui está aqui, e foi isso que aconteceu nessa última era. Ele se manifestou no nosso meio como filho do homem. Deus feito carne. Alimento espiritual em seu devido tempo, no parágrafo 160. Mas agora Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Jesus Cristo desceria em carne humana, como fez em Sodoma, isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E diz, como aconteceu, então o Filho do Homem se manifestará neste dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir, antes da segunda vinda, tá vendo? Sempre a humana fala isso, esse é o quadro, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho do Homem se manifesta. Veja, o que foi Abraão disse que era Deus, e a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestando. Então, está claro, né, irmão? Está claro aqui que nesta era foi o filho do homem. Não filho de Deus e nem filho de Davi. E Jesus, manifestando como filho do homem aqui na terra, ele estava aí no trono do Pai. As pessoas não podem crer nisso, mas é como a Bíblia ensina. Jesus estava ainda no trono do Pai, não no trono dele. Mas ele estava no trono do Pai, como sacerdote, nesse ministério sacerdotal, e manifestando como filho do homem na terra. Né? Vamos ler aqui agora o poderoso Deus desvelado no capítulo 8. Então vemos depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. Né? Então ele veio no Pentecostes como Filho de Deus. O Espírito na forma, Espírito Santo, o que ele estava fazendo, estava mudando-se, dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente, como o Espírito Santo que é Deus. Ele veio tratar através das eras da igreja, como Filho de Deus. O Espírito Santo. Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora, tá vendo? No trono do Pai agora. Essa mensagem foi pregada em 29 de junho de 64. O irmão Bruno está falando aqui que ele está no trono do Pai agora. E então ele disse, quem vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu pai. Agora, que ele no milênio ele será filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo. Apenas mudando a sua máscara. Apenas mudando a sua máscara. Também aqui na mensagem o Cristo, identificado de todas as eras, o Mombrano nos fala no parágrafo 50. No parágrafo 50. Parágrafo 50, Mombrano nos fala. Então, quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo, que era o Filho de Deus. Deus é um Espírito, e através da era da igreja tem sido Filho de Deus, através da era da igreja. Enquanto ele esteve dentro da era, dentro da Odisseia, ele estava como Filho de Deus, mas no finalzinho, ele mudou para Filho do Homem. Né? E então no milênio é o filho de Davi sentado no trono, reinando. Ele ascendeu, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci e me sentei no trono de meu pai. Ele está sentado no trono de seu pai agora mesmo. Está vendo? Ele está sentado no trono do seu pai agora mesmo. Mensagem pregada em 17 de junho de 64. Um ano depois da revelação dos selos. Ele está sentado no trono do seu pai agora. Mas no milênio ele assentou-se em seu próprio trono, porque ele é o filho de Davi. Ele é o filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Vejam, é realmente perfeito. Agora nós descobrimos, ele deve vir como um profeta. A sua palavra é imutável. Deus não muda, pois ele era o profeta que estava em José. Ele era o profeta, ele era Deus em José, ele era Deus em Davi. Então, falando, né? Agora, né, vamos ler aqui em
67, 68, nessa mesma mensagem aqui. E Jesus, em São Lucas 17, disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifestado. Não o Filho de Deus agora. Filho do Homem será manifestado, quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz e em visões, porém ali estava Deus no homem, exatamente antes do esperado e prometido Filho aparecer. Jesus disse: antes que o Filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo sua palavra manifesta em carne. Deus, Senhor, nós queremos ver Jesus. Então nós vemos aqui que nessa era foi outra vez Elohim, né? Deus em forma humana. E ele estava como sacerdote, né? Como sacerdote também, né? Como sacerdote no trono do Pai. Como está nessa mensagem, Testemunho no Mar, de 64 também, no parágrafo 176, uma banda nos fala: e agora, quantos ensinadores aqui sabem que ele é o sumo sacerdote neste momento? Está vendo? 64 mandou falando que Jesus era o sumo sacerdote. Então ele é ainda sumo sacerdote, ele não deixou de ser sumo sacerdote nem agora, nem no dia de Mombrana, nem agora. Ele só vai deixar de ser sacerdote na segunda vinda, quando ele vier como o anjo forte, né? Como rei, o filho de Davi. Agora, quantos ensinadores aqui sabem que ele é o sumo sacerdote? Neste momento, que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades? Tocado pelo sentimento das nossas enfermidades? A congregação diz amém. Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o mesmo sumo sacerdote, ele agiria da mesma forma, somente seu corpo está no trono de Deus, seu corpo, tá vendo? O corpo de Jesus não saiu do trono ainda, não saiu. Ele se manifestou em carne humana usando a carne do seu profeta, do irmão Branham, irmãos. Vamos entender isso, vamos crer, né? Entender não, crer, somente crer. O irmão Branham não fala somente entender, ele fala sempre somente crer. Tudo é possível, somente crer. O que está aqui, o mesmo sumo sacerdote, ele agiria da mesma forma, somente ele, seu corpo, está no trono de Deus. Quantos sabem disso? Amém. O corpo de Jesus está no trono de Deus. Mas ele usa o nosso corpo para se manifestar. Está vendo? Ele não podia falar, usa o meu corpo. Então ele usa o nosso corpo, as nossas carnes. Ele sempre usava a palavra dessa maneira. Porque ele não podia dizer, usa a minha carne. Mas os sinais provam que usava somente a carne dele, somente o ser físico dele. Os sinais, né? O discernimento. Hoje esses homens estão falando que o Filho do Homem está manifestando no meio deles. Mas cadê o sinal? E nem pode, porque o mamãe fala, é personificação, somente um. Com o Filho do Homem, somente uma carne humana. Os sinais provam isso, irmãos. Isso tudo que vemos aí hoje é personificações, somente isso. Mas ele usa o nosso corpo para se manifestar, exatamente como ele prometeu fazer. As obras que faz também as fará. E eu vou lhes pedir para ficarem sentados em silêncio, em reverência, observando em oração. Observando em oração. Então nós vemos que nessa era foi o próprio Deus outra vez no nosso meio. Como está aqui na mensagem do Desvelar de Deus, no parágrafo 13 e 14, porém Deus ainda está ali para fazer isso. Da mesmíssima forma, nota o que ele faz. Ele finalmente torna a voltar à semente original novamente. Quando ele veio na forma do Martinho Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talho e assim por diante. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entendem? A questão diz amém, muito bem. Como a princípio moldado, né? Princípio moldado. Agora, aqui na mensagem 322, Mombrana fala para nós. 321. E seu ministério vem desde aquelas reformas de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta, e ele prometeu isso em Malaquias 4, e para restaurar a fé do povo, de volta ao grão original. O que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou por através daqui. Ele brotou como filho de Deus. Agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revelará como filho de Davi, sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, bem exatamente, olha que coisa, novamente como original. Agora para o ministério perfeito de si mesmo. Não algum homem, Pai olhar o baixinho careca, não algum homem.
Não alguma denominação como eles têm operado por através daquela era ali, veja, mas ele mesmo manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13, 8, bem exatamente correto, naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real, antes do filho prometido retornar. Então nós vemos que foi o próprio mistério de Jesus Cristo, não um homem. O homem foi apenas o canal humano. Mas a pessoa só olha para o baixinho careca, somente para o canal humano. Não vê o que veio através dele. Irmão, Shalom. Shalom 14. Mensagem pregada em 64. 19 de janeiro de 64. 14. Assim que estamos frente a esse ano novo, todos os anos têm um pesar por nossos erros no passado e olhando adiante para o futuro da glória luz de Jesus Cristo. Sem dúvida que se vivermos nesse tempo, esse ano novo todo, encontraremos muitos erros que cometemos e esperamos isso porque vai junto a prós e aos contras. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida, mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões quando estamos expostos a admitirmos nossos erros, que fizemos erros, então Ele perdoa, Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar os erros. Então aqui falando que ele é mediador. Tem várias mensagens que o Mombrana fala que Jesus Cristo é o mediador ainda. Coisas que hão de ser. Foi pregado em 65. No parágrafo, coisas que hão de ser, no parágrafo 60. Vamos ler rapidinho aqui para acabar. O que a ciência está preparando para você? Mais morte, isto é tudo. Sputnik e tudo mais, indo para cima e todas essas coisas que estão espalhando morte e tudo mais através da terra. Não olhe para isso, coloque sua cabeça mais alto do que isto, em direção aos céus. Olhe para Jesus, está assentado à destra de Deus nesta noite, sempre vivendo para fazer intercessões sobre nossas confissões, do que cremos ser a palavra de Deus. Então no trono fazendo intercessão por nós. Ele cuida aí você, no parágrafo 60. Não, 177. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote agora mesmo, um sumo sacerdote assentado à destra da majestade, que foi pregado em julho de 63, depois dos seus, na majestade de Deus, para fazer intercessões sobre nossas confissões. Nós confessamos que cremos nele e nós queremos tocar no sumo sacerdote, Então ele é nosso intercessor. Também cisternas rotas também, cisternas rotas 130 também, ele nos fala isso também, 130. Então eu comecei a pensar, afinal de contas, se fosse a visão que seria isso, seria a mesma mão suja sobre ele, com o mesmo homem orando, e ele por ele, nas mesmas mãos sujas. Então eu comecei a pensar, eu sou o seu representante então, Deus não me vê, esse sangue desse justo encontra-se ali sobre o altar, ele faz intercessões por mim, ele é a minha suficiência, ele é a minha oração, ele é a minha vida. E eu disse, a única coisa que isso me faria, então o Mombrana falando que o sangue de Jesus Cristo está no altar ainda, E essa mensagem foi pregada em 64, julho de 64, um ano depois da revelação dos selos. Então nós vemos, irmãos, que as pessoas que não creem nisso aqui, não creem no profeta da era. Eles professam crer, mas não creem. Provando sua palavra, 362, Mombrana nos fala. E Jesus veio para redimir aqueles que estavam no livro. Na Bíblia, o Cordeiro veio de trás da cortina e tomou o livro e abriu os selos com que tal estava selado, porque ele veio para reclamar tudo que estava redimido. Ele é o intercessor agora, Então nós vemos claramente aqui que Cristo está no trono ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês e revele essa grande verdade dessa última era. Que Deus abençoe vocês e mostre que não foi o anjo forte que desceu, mas foi sim o cumprimento de São Lucas 7:30, o Filho do Homem, nessa última era. E Cristo ainda está no trono da intercessão. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.